Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui e como é bom nos reunirmos por causa de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, amém? Peço que abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Nosso texto hoje se encontra em Êxodo capítulo 3. Iremos ler apenas um versículo agora, mas depois da leitura, peço que deixe sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. O tema da pregação de hoje é Desculpas que damos para Deus. Desculpas que damos para Deus. Que na verdade essas desculpas são motivadas pelo medo. Isso mesmo, desculpas que são motivadas pelo medo. Deus, ele tinha um propósito na vida de Moisés, que era libertar o seu povo do Egito. Assim como Deus tem um propósito na vida de cada um de seus filhos, Deus ele tem um propósito na minha vida e na vida do irmão também. É interessante que quando olhamos para esses homens e mulheres do passado, como Moisés que vamos falar hoje, e vemos quão grandes coisas eles fizeram, algo que até nos impressiona. Mas ao analisarmos esses homens e mulheres do passado, vamos ver que eles tiveram medos também. Sentir medo, irmão, é até algo comum para o ser humano. Mas o que importa mesmo é qual será a nossa reação diante do medo. Não é nem tanto o medo, mas sim qual a nossa posição diante do medo. O que iremos fazer diante de um medo? Vamos ver os medos que Moisés teve, mas que Deus pôde trabalhar neles. E assim Deus fez grandes coisas por meio da vida de Moisés. É assim o que Deus quer fazer em nossas vidas também. Deus quer trabalhar nos nossos medos para operar por meio de nós. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse dia. E peço ao Pai amado que me use para transmitir a Tua palavra. Que essa mensagem venha ao encontro dos nossos corações. Santo Deus, muitas vezes temos tanto medos. E muitas vezes esses medos nos atrapalham de lhe servir melhor, de fazer a Tua obra, ó Senhor. Pedimos, nos ajude em relação a isso. Que possamos confiar no Teu nome, confiar no Teu poder e fazer grandes coisas para o louvor e para a Sua glória, Senhor. Pedimos, perdoe nossos pecados. Em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vemos, irmãos, que Moisés teve medo. E o primeiro medo que eu quero destacar para os irmãos é o medo da incapacidade. Veja comigo o versículo 11, diz assim, de Êxodo 3. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá para Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés, diante daquela proposta que Deus estava lhe fazendo, diante daquele serviço que Deus tinha lhe falado, algo que era muito grande, Moisés olhou para si e se sentiu incapaz. Ele disse: Quem sou eu para que faça isso? Moisés, irmãos, olhou para si, um homem humilde, pastor de ovelha por 40 anos. E agora ele pensa como ele seria a pessoa mais capacitada para fazer algo tão grandioso como era esse. Falar com o Faraó, tirar o povo de Deus do Egito. Muitos de nós ficamos paralisados diante de algo grande. Nos sentimos tão pequenos, não é verdade? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus ele não está à procura das pessoas mais capacitadas. Deus está à procura de pessoas obedientes, que obedeçam a sua palavra, que obedeçam o seu chamado. E assim Deus é o que pode fazer grandes coisas em nossas vidas. Deus quer pessoas obedientes. Porque, irmãos, não será pela nossa própria capacidade que Deus realizará a sua obra, mas sim pelo seu próprio poder.
pelo poder de Jesus Cristo. Jesus ele disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Não é pela nossa própria capacidade, irmãos, mas sim pelo poder de Deus. Então, diante desse medo de Moisés, Deus lhe responde da seguinte forma, versículo 12, diz assim: e disse, no caso Deus, certamente eu serei contigo. Certamente eu serei contigo. Interessante que diante dessa fraqueza de Moisés, Deus ele não fez uma imagem de Moisés, falando o seguinte: olha, Moisés, você é a pessoa mais capacitada sim, vai dar certo, você é uma pessoa brilhante, você é a pessoa exata para esse serviço. Deus ele não disse isso. Deus apenas disse: Moisés, eu serei contigo. Irmãos, não importa quem você é, mas sim importa estar junto de quem Deus é. A Bíblia, irmãos, vai nos dizer que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Não é pela sua própria capacidade, mas sim pelo poder de Deus. E Deus falou essa promessa a Moisés: eu serei contigo. Foi a mesma promessa que Deus tinha falado para os patriarcas, para Abraão, para Isaac, para Jacó. Deus está falando agora para Moisés. E sabe o que é o melhor, irmãos? Que Deus fez essa promessa para nós também. Mateus 28, versículo 18 a 20 diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. As mesmas promessas são feitas para nós. Olhe, irmãos, para esses homens e mulheres do passado. Veja quão grandes maravilhas Deus operou por meio deles. Deus, ele pode fazer as mesmas coisas por nós também. Só precisamos deixar esse medo e obedecer à palavra de Deus. Obedecer a Deus. Porque Ele é conosco. Vemos o medo da incapacidade, como Deus trabalhou na vida de Moisés. Mas também vemos o medo de não saber o bastante. Moisés teve esse medo de não saber o bastante. Veja comigo o versículo 13. Diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés falou para Deus: o que eu vou falar para aquele povo? Esse medo impede muitos cristãos de testemunharem da sua fé também. O medo de ser questionado e não souber responder. Mas sabe como Deus trabalhou na vida de Moisés? Versículo 14, Deus diz assim, ó: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Confesso, irmãos, que essa expressão que Deus usou, ela é bem complexa. Porque envolve todo o ser de Deus. Um ser perfeito, um ser imutável, um ser eterno. Mas interessante é que Deus ele não deu um livro enorme para Moisés. Um livro que fale tudo sobre Deus. Deus ele não fez assim. Deus disse apenas: fale isso, eu sou o que sou. Falar de Cristo, irmãos, você não precisa fazer um curso teológico antes. Você não precisa ler todos os teólogos da atualidade para falar de Cristo. Claro que tudo isso contribui para um melhor resultado. Mas o Evangelho, irmãos, ele é simples. A mensagem de salvação, ela é curta, ela é direta. Aliás, ao observarmos nas Escrituras que quando Deus mandou um profeta falar algo, uma mensagem, era uma mensagem simples, curta e direta, no modo geral. Veja a mensagem que Deus disse para Jonas para pregar àquele povo de Nínive.
Deus falou para Jonas: Jonas, só fale isso, que 40 dias Deus irá destruir aquela cidade se eles não se arrependerem. E Jonas começou a pregar: daqui a 40 dias Deus irá destruir Nínive. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele povo se arrependeram. Aquele povo viu o que Deus estava falando e eles se arrependeram. Irmãos, o evangelho é simples. Muitas vezes nós que complicamos. Moisés ele foi aprendendo de Deus ao longo do tempo, mas enquanto aprendia, ele já ensinava. Devemos fazer isso, irmãos. Não devemos esperar aprender tudo sobre Deus para depois falarmos dele, porque isso não será possível, porque nunca poderemos saber tudo sobre Deus. Mas devemos, ao longo que aprendermos de Deus, já falarmos de Deus. Devemos testemunhar de Cristo, irmãos. Vemos o medo da incapacidade, o medo também de não saber o bastante e também o medo da rejeição na vida de Moisés. Veja comigo no capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Esse medo da rejeição, Moisés já tinha sofrido disso antes. 40 anos antes, Moisés, quando foi ajudar um israelita, um egípcio estava maltratando ele, e Moisés, para ajudar, acabou matando o egípcio. Mas no dia seguinte, um judeu falou para Moisés e disse o seguinte: Olha, você vai me matar também como fizeste ao egípcio? Vai nos matar também? Questionou Moisés. E Moisés acaba sendo rejeitado pelo seu próprio povo. Esse medo da rejeição veio à tona tudo de novo agora na vida de Moisés. Mas aqui Deus disse, quando Moisés falou isso, Deus já havia falado que o povo iria crer em Moisés. No capítulo 3, se voltarmos, no versículo 18, diz assim, Deus disse para Moisés: E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel. Deus já falou para Moisés: olha, eles vão crer. E agora no capítulo 4, Moisés fala isso, porque o medo da rejeição veio à tona de novo. Irmãos, Moisés ele preferiu lembrar dessa rejeição do que confiar em Deus. E muitas vezes esse medo da rejeição nos paralisa. Moisés foi aqui rejeitar. Moisés aqui, vamos ver que ele não foi rejeitado. Quando Deus mandou ele ir falar com o faraó, falar com o seu povo, ele não foi rejeitado. Mas eu quero falar alguém que foi rejeitado. Quero falar de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 9, versículo 22, diz assim a palavra de Deus, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus Cristo foi rejeitado. E eu fico imaginando, irmãos, como Jesus se sentiu ali diante do povo, diante de Pôncio Pilatos e do lado de Barrabás. O povo pôde escolher quem iria ser crucificado e quem iria ser solto. E o povo falou: crucifica Jesus e solte Barrabás. Eu fico imaginando como Jesus se sentiu naquele momento. Jesus só estava fazendo bem para aquele povo, ajudando, falando a palavra de salvação, curando. Só fez o bem. E agora Jesus ouviu: solte Barrabás e crucifica Jesus. Jesus ele foi rejeitado pelo seu povo. Jesus, irmãos, passou o que passou para nos dar a vida eterna. E agora, vamos deixar que esse medo da rejeição nos impeça de falar dele? Vamos permitir esse medo em nossas vidas? A rejeição não impediu Jesus de continuar o plano de Deus. Não podemos deixar que os planos de Deus seja paralisado por esse medo também, irmãos.
Precisamos falar de Cristo. Precisamos falar da palavra de Deus, fazer a obra de Deus. Não podemos deixar esse medo nos paralisar, o medo da rejeição. Vemos que Moisés teve o medo da incapacidade, o medo de não saber o bastante, o medo da rejeição e o medo também de falar em público. Podemos dizer também o medo de passar vergonha. Veja comigo no capítulo 4 de Êxodo, versículo 10, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de antes de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou homem pesado de boca e pesado de língua. Moisés disse para Deus: Não sou eloquente, Senhor. Vou passar vergonha, não sei falar em público. O medo de falar em público, irmãos, está entre os maiores medos das pessoas no modo geral. E esse medo tem atrapalhado também muitos cristãos de testemunharem de Cristo. Mas Deus dá uma resposta incrível para Moisés diante desse medo. Veja comigo, capítulo 4, versículo 11 e 12. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus, irmãos, Deus, ao falar disso, em outras palavras, Deus está falando: Olha, Moisés, não sou eu que fiz o ser humano, não sou eu que fiz a boca, não sou eu que fiz o cego, o surdo, o mudo, não sou eu, Moisés. E se eu fiz isso, se eu fiz essas pessoas, eu posso reverter qualquer coisa que eu fiz, eu posso reverter qualquer situação. Irmãos, Deus ele pode transformar qualquer pessoa, ele pode transformar qualquer situação. Deus ele transformou Moisés, vamos ver isso. Deus transformou Moisés em um grande líder. E vemos outros exemplos que Deus transformou outras pessoas nas Escrituras. Vamos ver Davi, um homem pequeno, frágil, um pastor de ovelha, e Deus o transformou em um grande guerreiro que lutou contra o gigante Golias, e Deus o transformou em um grande rei. Vamos ver Pedro, que teve medo de falar aquelas pessoas que o questionaram, e Pedro negou Cristo 3 vezes, mas depois vamos ver que Deus transformou Pedro em um grande pregador, um pregador ousado, que pregou a palavra de Deus e foi responsável por quase 3.000 pessoas que se converteram ali em Pentecoste, e tantos outros exemplos. Deus transformando pessoas. Deus ele pode, irmãos, também transformar a minha vida, a sua vida. Ele pode transformar esse medo em uma grande vitória. Precisamos, irmãos, somente confiar em Deus que tudo pode. Dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Precisamos falar apenas isso, irmãos. Porque Deus ele pode transformar qualquer situação. Deus, irmãos, transformou o medo de Moisés, o medo da incapacidade, o medo de não saber o bastante, o medo da rejeição, o medo de falar em público, e também teve outro medo que Deus ele vai transformar. Moisés também teve o medo de assumir responsabilidades. Veja comigo no versículo 13, diz assim: Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Em outras palavras, Moisés está falando para Deus: Senhor, envia outra pessoa. Quando Deus ouviu essas palavras de Moisés, o versículo seguinte vai dizer que Deus se irou. Porque Deus ele já mostrou para Moisés o quão grande ele é, o quão grande ele pode transformar Moisés. Mas Moisés ainda teve esse medo de assumir responsabilidades. Moisés estava rejeitando a liderança de Israel
pelo medo de ir, o medo de assumir responsabilidades. Esse medo, irmãos, não só tem prejudicado a obra de Deus, mas também tem prejudicado famílias, tem prejudicado nações. Esse medo tem prejudicado muitas coisas, o medo de assumir responsabilidades. Olha o que Provérbios 28 vai dizer, no versículo 12 de Provérbios 28. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Versículo 28 diz assim, desse mesmo capítulo de Provérbios: quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Irmãos, não podemos continuar mais nos escondendo. Tantas igrejas falsas têm surgido. De quantos ensinamentos falsos têm surgido? Porque os justos têm se escondido. Precisamos nos levantar, irmãos, deixar esse medo de assumir responsabilidades. Precisamos assumir responsabilidade, principalmente as responsabilidades que Deus tem dado para os seus servos. Não podemos mais deixar esse medo nos dominar. Precisamos, irmãos, nos levantar. Precisamos levantar, irmãos, e fazer a obra de Deus. Quando o culto presencial voltar, irmãos, entre para o coral. Faça um curso de um instrumento para tocar. Assuma um ministério ou ajude alguém que já está nesse ministério. Pergunte para o pastor o que o irmão pode ser útil, se está precisando de alguma ajuda em alguma coisa. Seja útil, assuma responsabilidades. Deus, Ele nos dá responsabilidades e precisamos assumir essas responsabilidades. Não fuja, irmãos, das responsabilidades. Não deixa que esse medo domine a sua vida. Irmãos, Moisés, ele foi um dos homens mais notáveis do Velho Testamento. E vemos que ele teve medo. Mas ele venceu esses medos em Deus, por confiar em Deus. Como eu disse no início, sentir medo não é o problema. Mas sim qual será a nossa atitude diante desse medo. Irmãos, Moisés, ele venceu esses medos em Deus. E teve uma maravilhosa história. Temos duas opções diante de um medo. Primeiro, render ao medo e perder assim uma grande história com Deus. Ou confiar em Deus e fazer grandes coisas por meio do seu poder, do poder de Deus. O irmão é que vai decidir. Mas uma coisa é certa, irmãos. Todos esses medos não passam de desculpas. Porque se confiarmos em Deus, tudo podemos fazer em Cristo que nos fortalece. Que Deus abençoe os irmãos. E o irmão possa entregar esse medo nas mãos de Deus. E fazer grandes coisas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Até a próxima.